Quero cumprimentar os irmãos nessa noite com a paz do Senhor, todos que estão em casa, acompanhando essa transmissão, essa multitransmissão, né? Graças a Deus, Deus nos tem dado um pouco de sabedoria para conseguirmos atingir o maior número de pessoas. Então, hoje você está acompanhando aí pelo Facebook, por diversos canais da igreja, pelo YouTube e também hoje pelo Instagram. Nós estamos no Instagram, no meu Instagram pessoal. Hoje não conseguimos colocar no Instagram da igreja, mas estamos no Instagram também, transmitindo essa mensagem. E eu convido você rapidamente a acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus nessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia aí em casa, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. E nós vamos falar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração para que possamos compartilhar. Eu convido você a chamar mais algumas pessoas, convidar mais algumas pessoas para acompanharem conosco. Nós vamos fazer de uma forma bem participativa, você vai acompanhar aí algumas telas, né, que nós estaremos colocando para que você acompanhe com mais facilidade a exposição da palavra do Senhor nessa noite. Não vá embora, fique aí, ok? Para que a gente possa ser abençoados por Deus nessa noite. Nós somos gratos a Deus por nos permitir levar a palavra através da internet. Sabemos que temos atravessado dias que não são os dias que nós tínhamos sonhado, que nós havíamos planejado estar vivendo no ano 2020. Particularmente, não é? Eu tinha planejado tanta coisa para o ano 2020, que é o ano que nós fizemos, eu e a Esther fizemos 25 anos de casados, e havia tantos planos, não é? Tantos projetos, e não deu nada certo. Não é? Até viagem a gente tinha planejado, e por fim não é o que a gente gostaria. Mas temos que entender o momento que nós estamos vivendo para que possamos atravessar esse período da melhor forma possível. Então, por isso, eu pedi para você aí abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta de Paulo, eu mesmo tinha aberto no primeiro. Segunda carta de Paulo, capítulo 5, da Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Mas, antes de eu falar rapidamente o versículo que eu gostaria de chamar a sua atenção, e você está aí com a sua Bíblia aberta na segunda carta de Paulo aos Coríntios, para que a gente possa se contextualizar, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, como ela é conhecida, né? É uma carta de Paulo aos cristãos que moravam na cidade de Corinto, na cidade grega de Corinto. Segundo a tradição cristã, o apóstolo teria escrito 4 cartas à igreja em Corinto, das quais 2 encontram-se perdidas atualmente, de maneira que a segunda carta de Coríntios pode ter sido a 4ª carta que Paulo escreveu, né, ou a 4ª epístola que Paulo escreveu aos Coríntios. De qualquer forma, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios se destaca por seus temas de consolo nos momentos de aflição, força em meio à fraqueza e o discernimento entre os verdadeiros mestres e os falsos mestres. O exemplo e os ensinamentos de Paulo registrados nessa carta nos inspiram a permanecermos fiéis aos convênios eternos que fizemos com Deus, o Pai eterno. Não importa as circunstâncias ou mesmo as consequências. Então é uma carta que Paulo escreve e testifica que Deus consola seus filhos em todas as suas tribulações. Quando lemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós encontramos isso. Paulo escrevendo e testificando que Deus consola os seus filhos
nas tribulações. Vejam que interessante, que carta interessante para os momentos que nós estamos vivendo. É um consolo de Deus aos seus filhos em meio às tribulações. Quantas pessoas, desde que essa pandemia começou, têm vivido alguma tribulação, uma certa aflição? E nessa carta nós encontramos o consolo de Deus a nós. Paulo também desafia os santos a amarem e perdoarem uns aos outros. É uma porção maravilhosa da palavra de Deus. O Evangelho e as obras do Espírito do Senhor são mais gloriosas do que a letra de Moisés. Paulo está escrevendo essa carta porque ele também estava se defendendo dos falsos mestres que o acusavam de pregar um falso evangelho. Ele incentiva os seus leitores em seus momentos de adversidade e lembra-os da natureza eterna, do amor e da glória de Deus. E ajuda os leitores a entenderem a necessidade de se reconciliarem com Deus por meio da expiação de Jesus Cristo. E tudo isso que nós estamos falando até o capítulo 5, onde nós chegamos aqui, onde eu chamei a sua atenção para que a gente pudesse fazer uma leitura junto. E especificamente nos versículos 16 e 17 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, e eu vou lendo uma versão um pouco diferente da sua, mas vai estar aí na tela para você acompanhar. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Olha que leitura maravilhosa. Não é? Eu peço que você que está em casa, grife a sua Bíblia aí, não é? Se você está no seu aplicativo, você seleciona essa porção, que em algumas outras traduções diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se eu fosse dar um tema para essa mensagem nessa noite, eu diria que o tema seria tudo se fez novo. E a necessidade que nós temos de que as coisas se renovem na nossa vida, de que elas sejam novas, de que elas sejam renovadas a cada manhã como as misericórdias do Senhor. E eu coloquei aí uma pergunta, dentro desse contexto, dessa leitura que eu fiz e dessa versão que eu coloquei, que o versículo 16 diz assim, portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. E eu fiz uma pergunta, e faço essa pergunta para você, como nós temos avaliado? Como tem sido a nossa avaliação? Segundo a carne, do ponto de vista humano, Paulo, ainda Saulo, tinha essa visão de Jesus, que era apenas um mártir que teve o seu fim na crucificação. Saulo, né, antes de se tornar Paulo, perseguia os cristãos. E ele não gostava de Cristo porque ele tinha uma visão humana de Jesus Cristo. Ele tinha uma visão humana do nosso Senhor Jesus. E ele tinha uma visão humana, como ele mesmo disse aqui. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. É o que Paulo está dizendo aqui, porque antes de se tornar Paulo, o ponto de vista dele, a avaliação dele do próximo, das pessoas e de tudo o que o cercava, era do ponto de vista humano. Eu achei interessante isso aqui, porque essa visão humana limitava a mente de Paulo de conhecer e reconhecer que aquele Jesus era o Cristo, que ele era o Messias, por causa do ponto de vista humano. Por isso ele perseguia os cristãos, para torturar, para matar, porque não havia nele o amor. E assim como Paulo, muitos ainda avaliam ou avaliaram, conheceram a Cristo, pois ainda olham para ele do ponto de vista humano. E eu, meditando nessa palavra, hoje, comecei a pensar como nós
cristãos ainda temos o ponto de vista humano quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para o nosso irmão, quando nós olhamos para as situações. Como nós temos enfrentado, principalmente, eu tenho procurado evitar, irmãos, de falar, porque eu estou meio invocado com essa palavra pandemia, não é? Parece que ela já deu o que tinha que dar. Mas como nós temos avaliado essa pandemia, como nós temos enfrentado e como nós temos nos comportado diante dessa situação, ela tem servido para que façamos uma reflexão, para que possamos fazer uma autorreflexão, para ver como nós estamos avaliando. Porque Paulo está dizendo aqui, portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano, porque não é do ponto de vista humano que vamos avaliar e entender a obra que Cristo fez na cruz. Essa palavra, esse verbo no grego, avaliar, ou em outras traduções que é conhecer, na sua tradução deve estar escrito conhecer, é o grego eidó. É um verbo muito antigo, mas de um significado muito profundo. O verbo eidó. Porque os tempos derivados do significado de eidó formam duas famílias de interpretação, uma das quais tem exclusivamente o significado de ver, e a outra de saber. E existe uma enorme diferença entre ver e saber. Infelizmente, muitos ainda vivem no tempo do ver, limitados quanto à obra redentora e salvífica de Cristo. Ver, no sentido desse verbo, diz respeito à nossa visão do ponto de vista humano. Por exemplo, quantos viram Jesus sendo crucificado? E eu fiquei imaginando aquela cena hoje. Quantos estavam ali na cena e no momento da crucificação de Jesus? Quantos ali estavam olhando e vendo aquele Jesus sendo crucificado? E eu fiz uma pergunta, mas quantos sabiam de fato o que estava acontecendo? Porque muitos estavam ali, ou todos ali estavam vendo, e eu me fiz essa pergunta, se de fato alguém ali sabia o que estava acontecendo. Se de fato realmente, naquele momento, mesmo o apóstolo João, o apóstolo amado, ou até mesmo a sua mãe Maria, que estava ali, sabia de fato o que estava acontecendo, porque eles estavam vendo Jesus crucificado. E eu achei interessante essa interpretação e esse ponto de vista, irmãos, porque essas pessoas haviam andado com Jesus por pelo menos 3 anos, e durante esses 3 anos Jesus foi preparando essas pessoas. Olha, eu vou ser crucificado, o Filho do Homem vai ser crucificado. E essas pessoas, no momento da crucificação, estavam ali vendo Jesus ser crucificado, mas talvez não estavam entendendo. Tamanha era a tristeza que se abateu e tomou a conta daquelas pessoas, ao ponto de não entenderem o que Jesus estava fazendo ali na cruz. E aí eu fico perguntando, quando eu olho para a cruz, o que eu vejo? E eu coloquei bem grande essa pergunta para você aí, para que você que está em casa, faça essa pergunta. Quando eu olho para a cruz, o que eu vejo? E eu fiquei refletindo hoje, quando eu escrevi essa pergunta, quando eu estava escrevendo essa mensagem, e fiz essa pergunta, e por um instante eu coloquei uma canção e comecei a orar, e falar com Deus, e tentar estar naquele dia, no dia da crucificação de Jesus, para tentar saber se eu poderia entender, e não apenas ver. O grande desafio que nós nos encontramos diante dessa pergunta, é quando eu olho para a cruz, o que eu vejo? Será que quando eu olho para a cruz de Cristo, eu estou apenas vendo, ou eu estou sabendo o que Jesus fez por mim na cruz? O que Ele fez por mim ali na cruz do Calvário?
Porque muitos hoje ainda olham, mas de fato não entendem. Muitos olham Jesus crucificado na cruz, mas talvez ainda não entendam. E essa é a diferença do verbo eidó, no grego, entre ver e saber. Uma coisa é você ver e você ler na palavra de Deus tantas coisas, como o que está escrito a respeito da crucificação de Jesus, mas outra coisa é entender o que ele fez. É por isso que Paulo chegou a essa conclusão. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano, porque não é desse ponto de vista, não é com essa avaliação que nós seremos mais que vencedores, como diz a palavra de Deus, que nós poderemos dizer, tudo posso naquele que me fortalece, e tantas outras coisas, tantos outros versículos que nos arremetem à vitória na palavra de Deus, enquanto nós apenas estivermos vendo. Por isso eu faço essa pergunta, quando eu olho para a cruz, o que eu vejo? Quando você olha para a cruz, o que é que você está vendo? Nós, de várias formas, agimos de modo contrário aos caminhos de Deus. Nós vemos as notícias de qualquer dia da semana, durante a semana, e nós vamos vendo racismo, assassinatos, abuso sexual, mentiras, ganância, corrupção, terrorismo, guerras e tantas outras notícias que nos deixam perplexos. E como seres humanos, nós temos a capacidade de estragar as nossas próprias vidas e a vida de outras pessoas. E somos muito bons nisso. Deus nos vê como pessoas perdidas, cegas e que estão sob o seu julgamento pelas formas como agimos. Pense comigo um pouco, como nós ficamos estarrecidos e aflitos quando ouvimos, por exemplo, uma notícia que uma criança de 6 anos foi sequestrada e molestada sexualmente. Pare para pensar quando você recebe uma notícia dessa. Isso é uma afronta tão tremenda ao nosso sentido de moralidade, que até aqueles que são contra a pena de morte ficam tentados a concordar com isso. Quando você recebe uma notícia dessa, uma notícia estarrecedora, como tantas que têm acontecido nos últimos dias, o nosso sentido de moralidade aflora, porque ficamos realmente perplexos. Mas eu queria chamar a atenção de você, que está me ouvindo agora, que todos os nossos pecados são uma afronta a um Deus santo. Todos eles. Todos os nossos pecados entristecem a Deus. Nós não conseguimos viver de acordo com os nossos próprios padrões. Imagina os do Senhor. Se formos honestos, em alguns momentos, nós vamos sentir nojo de nós mesmos. Tamanha é a dificuldade de entender esse padrão. Mas nós temos a capacidade de nos entristecermos, de nos exaltarmos e de ficarmos perplexos quando vemos uma notícia tão brutal e tão, uma notícia, uma afronta dessa, né? Como que a gente pode dizer? Quando a gente vê uma notícia tão terrível, que mexe com a gente, e nós colocamos um julgamento naquela situação, porque nós fazemos uma avaliação do ponto de vista humano. Quando nós olhamos para uma situação absurda como essa, e me fugiu a palavra, um crime hediondo, aí ajuda eu, Márcio, ajuda eu. Um crime hediondo, por exemplo, como esse, se uma criança é sequestrada, é morta, e nós fazemos uma avaliação do ponto de vista humano, e nós desejamos às vezes até a morte daquela pessoa que cometeu tal crime, porque um sentimento de autojustiça toma conta de nós, mas é uma avaliação do ponto de vista humano, porque nós nos esquecemos dos nossos pecados e passamos a olhar o pecado de outro. Mas como eu disse aqui, Deus se entristece com todos os pecados, porque pecado para Deus é pecado.
Não existe pecadinho, pecado e pecadão. Pecado para Deus é pecado. E tudo o que nós fazemos que não agrada ao Senhor tem o mesmo peso. Então, o que um Deus perfeito e santo vê em nós? Coloco aqui outra pergunta. O que um Deus santo, perfeito, justo vê em nós? Quando Jesus veio, João Batista disse o seguinte sobre ele: vejam, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vejam, quando João Batista viu Jesus, ele disse assim: olhem para ele, eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio tomar sobre si a punição pelo pecado da humanidade, pelos nossos pecados, em nosso lugar. Em vez de nós morrermos e ficarmos permanentemente separados de Deus, Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário, para que assim nós pudéssemos ser perdoados e receber a vida eterna. Foi exatamente por isso que Jesus veio, como nosso Salvador, para nos salvar do julgamento de Deus, da condenação e da dívida pelos nossos pecados. Enquanto estava pendurado lá na cruz, Jesus estava ciente de todo o pecado que eu e você já cometemos e que ainda vamos cometer. Quando Jesus estava naquela cruz, ele já tinha ciência de todos os pecados da humanidade que já haviam sido cometidos, de todos os pecados que o homem ainda ia cometer, de todos os pecados que eu e você cometemos e ainda vamos cometer. Jesus tinha ciência disso. Por isso que lá em Isaías, no capítulo 53, ele diz assim: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Verdadeiramente ele levou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aí eu pergunto novamente para você que está em casa: quando eu olho para a cruz, o que é que eu vejo? E eu pergunto para você, se você consegue fechar os seus olhos e pela fé olhar para a cruz nesse momento, e o que é que você vê? E aqui eu encaixo outra pergunta: quando Deus olha para a cruz, o que Ele vê? Quando eu olho para a cruz, o que eu estou vendo? E quando Deus olha para a cruz, o que Ele está vendo? E um versículo que exemplifica muito bem e responde essas duas perguntas está em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim, aleluias. Então quando eu olho para a cruz, eu tenho que me ver naquela cruz. Quando Deus olha para a cruz, Ele tem que ver você ali na cruz. Quando eu olho na cruz, eu estou lá, crucificado com Cristo, para que quando Deus também olhe para a crucificação, também possa me ver, também possa te ver, e possamos ser perdoados, e os nossos pecados de uma vez lançados no mar do esquecimento. Ali naquela cruz, era o meu e era o seu lugar. Por que tudo isso, queridos? Porque Paulo diz assim, logo após: e se alguém está em Cristo, oh aleluia,
Ele diz assim, ó, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. E se alguém está em Cristo, a velha vida acabou. E se alguém está em Cristo, uma nova vida teve início. Por isso Paulo está dizendo, se alguém está em Cristo, nós somos uma nova criatura. Nós somos uma nova criação. Se eu estou em Cristo, eu tenho uma nova perspectiva. Se eu estou em Cristo, eu tenho uma nova avaliação. Eu não avalio mais ninguém segundo o ponto de vista humano. Eu não olho mais para Cristo do ponto de vista humano, porque eu recebo de Deus uma nova vida e eu começo a enxergar o que Cristo fez para mim na cruz de um modo eterno e não simplesmente um ato, mas algo que mudou para sempre a história da vida humana. Quando eu olho para a cruz, eu me vejo lá, para que Deus também me veja no mesmo lugar. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa palavra nos dá a garantia de nós estarmos vivendo nesse período e nesse mundo onde estamos inseridos numa pandemia, para que possamos entender que a cada dia nós temos uma oportunidade de vivermos algo novo na presença do Senhor. Porque se alguém está em Cristo, a palavra diz que tudo se fez novo. Essa frase, tudo se fez novo, queridos, está no tempo perfeito do grego, onde ele não apenas fez, ele faz e fará. O sentido dessa tudo se fez novo é que no momento da crucificação, Jesus perdoou os nossos pecados e tudo se fez novo, continua fazendo e ainda fará. E por isso que Paulo diz assim, ó, se alguém está em Cristo, significa que se até ontem você estava em Cristo, você estava vivendo uma nova vida. Se hoje você está em Cristo, você está vivendo uma nova vida. Mas se amanhã você estiver em Cristo, tudo novo se fará na sua vida. Isso continua fazendo efeito nas nossas vidas. Se alguém está em Cristo, em outras palavras, portanto, quem conhece a Cristo dessa maneira mais elevada, é de fato um novo ser humano. É o que a palavra de Deus e o que o sangue de Jesus na cruz está proporcionando para mim e para você nessa noite. Este vê a vida de um ponto de vista superior. Seus ideais e aspirações foram transformados. Todas as coisas são novas para ele. Irmãos, a cada dia, como diz a palavra de Deus, é por isso que muitas pessoas não entendem a palavra, que diz assim, ó, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, mas o sujeito acorda amanhã com os mesmos problemas de sempre. Não, querido, se alguém está em Cristo, aleluia, tudo se faz novo, e as misericórdias do Senhor se renovam na vida dele. Se você tinha um problema até hoje, eu digo para você pela palavra de Deus, se você está em Cristo, nova criatura você é, e tudo se faz novo na sua vida, porque amanhã, ao acordar, as misericórdias do Senhor vão se renovar nas nossas vidas. Todas as coisas são novas, uma nova criatura é, ou como diríamos, um novo ser humano, que vê as coisas de um ponto de vista diferente, que prova por um padrão diferente, porque está unido a Cristo de tal maneira que vive sempre sobre a sua influência purificadora e influenciadora. O que isso significa? Que todos os dias, quando nós estamos em Cristo, nós estamos sendo libertos do pecado, estamos sendo libertos da tentação, daquilo que nos oprime, porque temos sido renovados, porque os nossos olhos estão colocados em Cristo, e por isso, se somos nova criatura, podemos pegar o Salmo 121 e dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu, o seu, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, aleluia. Tudo se fez novo, porque então na minha vida as coisas parecem que não se renovam.
Um novo mundo se abre para o novo homem que está em Cristo. Mas estar em Cristo, eu vou repetir para você, é estar na cruz. Porque quando Deus olha para a cruz, Ele precisa te ver lá, Ele precisa me ver lá, Ele precisa nos ver. Aleluia. E para partirmos para o final, os últimos versículos desse capítulo, o capítulo 5 diz assim: e tudo isso vem de Deus, o qual por Jesus Cristo nos reconciliou consigo e nos deu o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo ao mundo, não lhes atribuindo os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, e pôs em mim, e pôs em você, e pôs em todos nós a palavra da reconciliação. Assim, pois, nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Por isso, rogamos em Cristo, reconciliai-vos com Deus, pois Ele fez com que aquele que não conheceu o pecado se tornasse pecado por nós, para que nós nele fôssemos feito justiça de Deus. Aleluia. E o que às vezes nós não entendemos, quando nós somos uma nova criatura, é que nós recebemos esse ministério da reconciliação. Quando nós somos uma nova criatura, nós recebemos algo poderoso em nós, que Paulo está dizendo que somos embaixadores de Cristo. Nós não estamos aqui para viver a mesmice de todos os dias, mas estamos aqui para sermos renovados no Senhor todos os dias, para que todo dia, quando nós acordarmos, nós possamos perguntar para Deus: Pai, o que o Senhor tem para mim hoje? Qual é a tua incumbência? O que eu vou fazer para o teu reino? O que eu vou dar frutos no teu reino? Irmãos, nós precisamos entender que a maioria das vezes, se não quase sempre, temos vivido a nossa vida do ponto de vista humano e não estamos entendendo o que Deus tem colocado na nossa vida, que é muito maior e melhor do que estamos vivendo atualmente. Mesmo estando em meio a uma pandemia, vou repetir, não gosto dessa palavra, mas eu quero dizer que maior que a pandemia é o Deus que nós servimos, maior que a pandemia é o que Cristo fez na cruz do Calvário, maior do que um vírus é o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Por isso eu convido você a viver uma nova vida a partir de hoje, na presença do Senhor. Receba na tua vida esse ministério da reconciliação, aleluia. Toda a mensagem do Evangelho, transmitida pela pregação, pelo ensino, pelos sacramentos e pelo exemplo dos cristãos, assegura aos homens o amor de Deus e os leva a aceitar a vontade de Deus, reveladas em Cristo como sua. Olha aqui, queridos, olha, eu vou repetir de novo, toda a mensagem do Evangelho, transmitida pela pregação, pelo ensino, pelos sacramentos e pelo exemplo dos cristãos, pelo modo de vida pelo qual eu e você vivemos, assegura aos homens o amor de Deus. Quer dizer, tudo que fazemos tem assegurado e transmitido aos homens o amor de Deus, e os leva a aceitar a vontade de Deus, revelada em Cristo, como sua, como se a vontade de Deus fosse a sua própria vontade. E é assim que nós precisamos viver. Quando Jesus disse: eu estou aqui, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, o que me impulsiona é fazer a vontade do meu Pai. E quando nos levantamos, ao acordarmos, precisamos ter esse sentimento: o que me impulsiona é fazer a vontade dEle, que seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como ela é no céu. Em outras palavras, essa mensagem é que na vida e a obra de Cristo, vemos Deus derrubando a barreira que nos separava dele, e proclamando perdão e amor a toda a humanidade. E esta é a mensagem de reconciliação que ele nos entregou. Ao vermos Cristo ensinando, curando, perdoando, consolando,
e morrendo pelos homens. Vemos ali a expressão do amor e do profundo desejo de Deus. Nessa obra expiatória, Cristo era a imagem expressa da sua pessoa. Aleluia! O desejo da reconciliação veio de Deus. O desejo de reconciliar-se com o homem veio do próprio Deus. Foi Ele quem quis se reconciliar conosco. Em outras palavras, portanto, somos embaixadores no lugar de Cristo, transmitindo a todos a mensagem e o desejo de Deus. Nós lhe pedimos, falando em nome de Cristo, aceite essa grande salvação, aleluias. Reconciliai-vos com Deus. Não é Deus quem precisa ser reconciliado com o homem, mas é o homem que precisa ser reconciliado com Deus. Não é Deus que precisa do homem, mas é o homem que precisa de Deus. Não é Deus que precisa de mim, mas sou eu que preciso de Deus. Não é Deus que precisa de você, mas é você que precisa de Deus. Por isso, nessa noite, receba na tua vida o ministério da reconciliação. Seja perdoado os seus pecados no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E como diz a palavra, aceite essa grande salvação, para que você possa estar em Cristo e a partir de hoje viver uma nova vida, ser uma nova criatura e não mais avaliar segundo o ponto de vista humano, para que você possa começar a avaliar tudo ao seu redor no ponto de vista do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso eu convido você a colocar a mão no seu coração nessa noite e fazer uma oração comigo, para que você possa entregar a sua vida ao Senhor, aí mesmo onde você está. Se você sente vontade de dobrar o seu joelho e orar comigo nesse momento, baseado nessa palavra, talvez você esteja dizendo: Pai, eu não tenho vivido essa nova vida que foi pregada, mas em nome de Jesus, hoje o Senhor te dá a oportunidade de um novo recomeço, de estar em Cristo e ser uma nova criatura, e deixar a velha vida para trás e começar a viver uma nova vida, aleluia. A partir de hoje, você vai entender que esse momento que o mundo vive de pandemia, não é nada comparado àquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam, aleluia. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele creem, aleluia. Portanto, creia nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, nesse momento nós nos colocamos na tua presença, Senhor. Os meus irmãos têm ouvido a tua palavra, Deus, e talvez aqueles que não ouviram agora, mas estejam ouvindo depois, em um outro momento, estão sendo tocados pelo teu Espírito através dessa palavra, Senhor. Sejam transformados, sejam renovados pelo poder do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Pai, que a partir de hoje possamos ter uma visão diferente, para que possamos avaliar, não mais segundo o ponto de vista humano, como diz a tua palavra, mas abre os nossos olhos para que possamos enxergar a tua glória. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar as tuas maravilhas, para que possamos contemplar as tuas obras e entender o teu reino. Pai, em nome de Jesus, o teu sangue perdoou os pecados daqueles que confessam e abandonam. Aquele que está confessando os seus pecados agora, seja perdoado, renovado e transformado no nome santo de Jesus. Oh Pai, te agradecemos nesse momento pela tua presença, pelas tuas maravilhas e pelo teu Espírito Santo sendo derramado em nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia.